começa o nosso programa com prestação de serviço, Patrulha do Consumidor. E o primeiro caso de hoje é o da dona Valéria, que ganhou uma máquina de lavar roupas que não funcionava direito. Aí então, ela mandou o aparelho para assistência técnica para consertar. Gastou quase R$500. Só que a mesma máquina, ela voltou a dar problemas ainda na garantia do serviço. E a assistência quer cobrar novamente para arrumar o defeito. Vamos entender melhor agora esse caso na reportagem do Carlos Cavalcante. Nós da Patrulha do Consumidor estamos chegando no Jardim Monte Azul, que fica aqui na zona sul de São Paulo. Estamos chegando na casa de um casal que ainda está construindo a casa. Tudo por aqui ainda é muito difícil. Com toda essa situação econômica, os dois estão preocupados porque tiveram que desembolsar R$460 para o conserto dessa máquina. A Valéria Cristina da Rocha é a esposa do Birajara Nunes. Os dois já estão casados há 10 anos e, claro, ganharam essa máquina depois de muito trabalho do Birajara numa casa. Uma pessoa disse: olha, você pode levar essa máquina, a máquina funcionando em perfeitas condições, e a máquina foi trazida aqui para a casa de vocês. Só que vocês não imaginavam que a partir do instante que contratasse uma assistência técnica, né, Valéria, vocês iriam ter tanta dor de cabeça. Muita dor de cabeça, porque a máquina voltou pior do que quando foi. Voltou pior. Voltou pior. Ou seja, vocês tinham a máquina, uma maquininha já um pouco mais antiga, da Electrolux. A máquina estava funcionando, ela só não centrifugava. E aí o casal resolveu procurar uma assistência técnica aqui da região e procuraram a Bercal, que é uma assistência técnica especializada em máquinas aqui da Electrolux. Convenceram vocês de que vocês teriam que gastar esse valor de R$460. O rapaz falou pra mim assim que ficaria 460 e eu não queria arrumar, porque eu achava muito caro. Porque R$460 eu preferia ter comprado uma máquina nova. Mas como eu tava em dificuldade, meu marido desempregado, eu, meu filho, todo mundo desempregado aqui, aí eu resolvi, arrumar a máquina. Mas o problema foi o seguinte, que ele falou pra mim assim: você vai arrumar a máquina, mas você troca todo esse equipamento aqui, você tem 5 anos de máquina. Ainda não completou 6 meses, essa máquina tá na garantia, a garantia que foi oferecida. E o grande constrangimento por parte do casal é que quando vocês ligam lá, eles ainda querem cobrar uma outra taxa em cima daquilo que já foi cobrado. Eles querem cobrar R$90, porque ele falou que agora não é o problema que eles arrumaram, é outro. Sendo que a máquina não centrifugava. E agora nem lavando tá. Agora não faz mais nada. Mais nada. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar em contato com a Bercal, que é uma assistência técnica especializada em máquinas aqui da Electrolux. Vamos ligar na Bercal. Alô? Alô, boa tarde. Com quem que eu falo? Márcia? Eu tô com um problema com vocês aí, que a minha máquina está há 6 meses na garantia. Eu já liguei aí, vocês não mandam ninguém vir aqui, certo? Vocês querem me cobrar R$90, sendo que eu tenho o direito da garantia, porque a máquina foi pra aí pra arrumar a centrifugação dela. E a máquina agora nem funcionando nada ela tá. Nem batendo roupa, nem nada. Tô cobrando R$90 pra colocar uma peça? Vocês querem me cobrar R$90. Tô cobrando R$90 por uma peça que já não estava na garantia da mecânica. Tá? Não, mas aí não, eu tenho direito a 6 meses. A minha máquina foi só pra arrumar a centrifugação, minha filha. A máquina nem batendo roupa tá. O problema dela era na mecânica. Você sabe. Tá tudo incluído, minha filha. A garantia é 6 meses. Eu quero a máquina funcionando. Eu não vou pagar R$90 pra arrumar. Entendeu? Sendo que a máquina tá na garantia de 6 meses. Certo? A senhora precisa que o técnico vai olhar a máquina, é isso? Ele já veio. Eu quero que conserta a minha máquina. Ele já veio. Falou que é R$90 pra arrumar. Eu já liguei aí. Mas pra ele consertar a máquina da senhora, eu vou ter que marcar uma visita pra ele aí, ver o que ele vai poder fazer dessa vez. Que está na garantia. Correto? O técnico já veio. Eu quero que vocês levem a minha máquina pra arrumar. Já veio. Então agora a senhora está falando correto. A senhora quer que vá buscar a máquina para consertar a máquina. Se houver a necessidade da máquina vir para... Acho que caiu. Acho que caiu a ligação. Alô? Vamos ligar mais uma vez pra gente tentar ver o que ela diz. A ligação da senhora caiu? Não sei se caiu ou se você desligou. Foi qualquer coisa. Não, não desliguei não, de maneira alguma. Tá. Vamos fazer o seguinte, deixa eu anotar o dado da senhora aqui, direitinho, pro técnico poder aí ver se ele pega a maçã da senhora, tá bom? Olha, essa história aí eu tô ouvindo faz tempo. Eu quero uma solução pra esse problema. Passa o telefone da senhora, por gentileza. Meu telefone tá na ficha. Você tem meu cadastro aí. Então tá bom, eu vou procurar o cadastro da senhora aqui e vou ver se foi feito na maçã da senhora e eu entro em contato, tá bom? Obrigada, então. De nada, boa tarde. Bom, vocês
Vocês viram a dificuldade que a Valéria está enfrentando, né, Valéria? Tá difícil, você tá tentando conversar, isso te deixa extremamente aborrecida. Nossa, me deixa aborrecida demais, porque eles são mal educados. Eles são mal educados. Além da gente pagar um serviço caro, não tem um pingo de respeito pelo consumidor. Aí o apelo da consumidora que não consegue resolver o problema da máquina já há quase 6 meses. E se você tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. Olha que interessantíssimo esse caso, porque a gente sempre fala aqui de garantia de fábrica, né? Você compra um produto na loja e ele tem uma garantia, geralmente é de no mínimo 3 meses, mas aí o Celso explica que de acordo com o código é 1 ano, alguns produtos têm garantia estendida, mas esse caso é diferente. Bem-vinda, viu, Valéria? Obrigada, A Valéria comprou, muito você comprou não, ela ganhou essa máquina de lavar de presente, isso há 6 anos atrás. A máquina vinha funcionando bem e de repente ela deu defeito. É claro que essa garantia da máquina, 0 quilômetro, ela não tinha, porque já são 6 anos que ela estava usando essa máquina. Mas existe um outro tipo de garantia. A partir do momento que ela leva a máquina na assistência técnica, Celso, como é que chama essa garantia? Pois é, a garantia do serviço, né? E a gente escolheu esse caso exatamente na linha do que o Brito está falando, para que você conheça os seus direitos, né? A gente fala bastante aqui, olha, o produto novo tem garantia, o produto que é vendido mesmo usado por aquele que faz aquilo, o seu negócio tem garantia. Então, o produto novo tem garantia. Qual é a garantia do produto novo? 90 dias é a garantia de lei do Código de Defesa do Consumidor. Mas geralmente os fabricantes dão até 1 ano de garantia. Dão os 90 dias que são obrigatórios, mas aí eles completam até findar 1 ano. E nesse caso que é serviço? Pois é, então, aí a gente, nessa linha que eu queria explicar. Aí você tem a garantia do produto que é vendido por aquele que faz aquilo no seu negócio, que também é 90 dias de garantia. E a garantia do serviço é de 90 dias também. Inclusive, né? Das peças que foram recolocadas Exatamente. na máquina dela? Agora, no caso dela, é um pouco além disso, né? Porque houve uma promessa por parte do fornecedor de serviço. O que é o fornecedor de serviço? A assistência técnica. Essa é uma assistência técnica, assistência Bercal, peças e serviço limitada, é uma assistência técnica de multimarca, né? Eles fazem reposição de peças e conserto de vários tipos de máquinas de lavar de várias marcas. Então aí, quando o Cavalcante falou Electrolux, não tem nada a ver com Electrolux. A marca da máquina é Electrolux, mas já está fora do prazo de garantia, né? Ela ganhou essa máquina de uma senhora que morava num apartamento, como a máquina fazia um pouco mais de barulho, ela ficava com medo de incomodar os vizinhos. Se eu estiver errado, me corrija. Não, tá certinho. Exatamente, foi assim, né? Foi assim, mas a máquina veio novinha, Celso. Novinha, sem problema nenhum. Ela só te deu a máquina de presente porque ela fazia um pouco de barulho. Eu tinha medo de incomodar os vizinhos, né? Porque ela morava em apartamento. Então ela falou, eu vou comprar outra máquina mais silenciosa e vou te dar. E deu pro meu marido, que meu marido era porteiro no prédio, e deu pra ele de presente. E aí você trouxe pra casa, ela sempre funcionou direito. Muito bem. 6 anos. 6 anos, Ticiane, sem dar um problema, ela ficou comigo. 6 anos. Agora, eu fiquei na dúvida desse negócio da assistência técnica. Ela levou para assistência técnica depois de 6 anos que deu problema, e aí a gente é obrigado a pagar como consumidor? Exatamente. Já está fora do prazo de garantia, quebrou peça, você paga. Só que nesse caso, Ticiane, quando ela chamou o técnico e o técnico disse para ela, olha, você vai trocar todo o kit mecânico, o câmbio, 2 rolamentos e um retentor, e essa máquina vai ficar como, que ele falou para você? Ele falou que ia ficar novinha, Celso, me garantiu que em 5 anos eu tinha máquina para não dar nenhum tipo de problema. Caramba. Até eu reclamei com ele, eu falei, moço, mas R$460? E a garantia que ele disse que você teria era... Era de 5 anos, que não ia dar problema nenhum. Sim. Aí, ele cobriu total. Aí, veja bem, aí na ordem de serviço que eles entregaram para ela, eles colocaram aqui, eu vou mostrar aqui, gente, garantia de 6 meses, ou seja, a garantia legal de 90 dias, como eu já disse, eles prorrogaram para mais 3 meses de garantia, dando uma garantia que na hora em que o técnico foi na casa dela,
Era total. Era total. Ele falou? Garantia total. Do 5 serviço, anos. das peças, Isso. para funcionar tudo direitinho. Isso. Quando ela foi para conserto, ela só não centrifugava, Só correto? não centrifugava. Ele falou, se eu trocasse todas as peças, a máquina ia ficar zerada, que eu não ia ter problema nenhum nessa Você pagou máquina. R$460? R$460. Porque Tá bom. você poderia ter comprado Olha, uma nova. Uma né? nova, Brito. Com Olha certeza. Olha só como são as coisas. Na hora que o técnico foi lá, ele disse, olha, eu vou dar garantia total, você vai ficar com a máquina mais 5 anos, não vai ter problema. Na hora de emitir o documento, né, a ordem de serviço, eles colocaram aqui, olha, que a garantia era de 6 meses, o cliente fica ciente de que será dada a garantia do serviço executado acima, sem nada a reclamar. Nossa, mas nesse caso a gente tem que confiar no que o moço fala ou no que está escrito no papel? Aí é exatamente O que vale? isso, Que o Tício, que vale é o importante. papel, né, Celso? É exatamente, não, o que vale é o que fala, viu, Brito? É o que Mas e fala? como é que ela prova Mais do que o agora? papel? E depois o papel. Mas Uau. o Código de Defesa do Consumidor estabelece que tudo que é prometido pelo preposto tem validade. Então, o código estabelece o seguinte, Mesmo olha, sem prova, né? Porque como que a É gente não verdade. gravou o que ele falou, nada? olha, independentemente disso, quem tem que fazer a prova é o fornecedor. O consumidor, como ele está em condição de desvantagem, ele é hipossuficiente, como chama o Código de Defesa do Consumidor. O que é o hipossuficiente? Ele está em condição de desvantagem, ele é o menor nessa relação entre consumidor e fornecedor, ele é o menor. Por ele ser o menor, quem tem que fazer a prova de que o consumidor não está falando a verdade é o fornecedor. Mas nesse caso, Celso, se é o fornecedor que tem que fazer essas provas, como fica uma consumidora, como no caso a Valéria aqui, digamos que ela não tem a patrulha do consumidor para entrar em defesa dela. A máquina, ela mandou consertar. Deu problema, assistência técnica quer cobrar mesmo com essa questão da garantia. E aí tem a palavra do cara que fez o trabalho e do que está no papel. A quem ela pode recorrer para ter ajuda? Então, a qualquer órgão de defesa do consumidor, e quando for feita uma afirmação que não é cumprida, a qualquer delegacia de polícia do país. Porque toda promessa feita que não é cumprida caracteriza uma afirmação falsa e enganosa, torna-se crime, está no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, e você pode fazer o registro do boletim de ocorrência na delegacia de polícia, e o delegado será obrigado a chamar a empresa e vai instaurar um termo circunstanciado, mandar para o juiz julgar, entendeu? Em relação à afirmação que foi feita. Essa afirmação, se ela for considerada falsa e enganosa, ele vai responder com pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Então, olha só o que diz o Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Quando o técnico foi à casa dela e fez uma promessa de que a garantia era total, de que se ela gastasse os R$460, ela teria a máquina por mais 5 anos, porque a vontade dela era, já que o orçamento estava muito alto, era pegar esse dinheirinho, dar entrada numa máquina nova e ir pagando as parcelas para não ter dor de cabeça, era isso? É isso mesmo, Celso. Se eu soubesse que eles iam me enganar, fazer o que eles estão fazendo, eu teria comprado outra máquina nova, não tinha tido tanta dor de cabeça igual Mas eu tô aí tendo. ele ficou insistindo. Insistindo, Celso. Não, mas só arruma, troca o câmbio, não troca o rolamento. Vai ficar o kit novinha. da máquina. Vai ficar novinha, é o kit todo da máquina. É o kit mecânico da máquina. Só não Ô, vai ter Valéria, problema nenhum. Mas você chegou a fazer alguma pesquisa de máquina nova, da mesma marca, como do tamanho da sua, com esse tambor grande? Na época, 900 e poucos reais. Nossa, era metade do valor que você pagou. Metade do valor. Olha Mas só. aí tem duas coisas envolvidas para você que está nos assistindo entender, né? Tem a confiança em quem está fazendo a promessa e o carinho que você tem por aquele eletrodoméstico que já está na sua casa há muito tempo e que sempre funcionou e sempre te deu alegria. Só que essas duas coisas caem por terra quando a promessa que foi feita, essa promessa verbal, não é cumprida. Pois Fala, é, exatamente. Então, quer dizer, ela tinha duas opções para fazer, porque a máquina foi para assistência técnica, pagou os R$460 À e vista. voltou com o mesmo problema. Você tinha duas opções para escolher. Ou você pega uma máquina nova, ou você acredita no técnico que está dizendo para você que a máquina vai ficar 0 por mais 5 anos a garantia e tal. Você confiou. E confiando, você acabou se dando mal, pelo menos até esse momento, porque agora, além de terem te cobrado por um conserto que não foi feito, ainda querem te cobrar mais R$90. Até foi feito, mas não está funcionando a máquina. O problema é que a máquina voltou a dar defeito e mesmo que tenha dado defeito
de uma peça que não foi aquela que foi trocada, o que vale é a afirmação do técnico de que a garantia seria disso total que eu queria te e seria perguntar. por 6 meses. É isso que eu queria te perguntar. Imaginando que nesse papel aí que está assinado por ela também, não? Esse papel? Esse papel, com certeza absoluta. É. Isso aqui, esta é a ordem de serviço. Tem a assinatura dela, é isso? Essa tem assinatura- Não, essa assinatura Não é dele, é né? deles. É tá? dele, é dele. da assistência Não tem técnica. assinatura Não. sua Não, aqui, não tem. Mas tem aqui escrito 6 meses de garantia. Tem, aqui 6 embaixo. meses de né? garantia. Pois bem, aí eu te pergunto, como é que ela prova que ela foi engambelada, que ele contou uma outra história, que ele prometeu 5 anos de funcionamento dessa máquina depois dessa reforma? Então, quando a gente trabalhou no texto do Código de Defesa do Consumidor, Brito, a gente fez questão de garantir ao consumidor que ele, em juízo, tenha a inversão do ônus da prova. Que complicação é essa, Celso? Que história de inversão do ônus da prova. É muito complicado, é muito no direito, Mas né? o Celso simplifica pra gente. Por favor. Vamos lá. No direito brasileiro, quer dizer, que é o direito que vem do direito romano, toda vez que você faz uma acusação, quem tem que provar o que está falando é você que está fazendo a acusação. Então, se você disser que alguém cometeu um crime, você tem que provar que essa pessoa cometeu o crime. No Código de Defesa do Consumidor, existe uma modificação nessa legislação específica para o Código de Defesa do Consumidor, né? Que é uma abertura de porta que não existe para o direito penal, para o direito civil. É tipo, Então, o cliente sempre tem razão, né? na verdade, porque o cliente é hipossuficiente, ele é pequenininho, está em verdade. condição de desvantagem, ele é desse tamanho, perto do fornecedor que é grande. Então, o Código de Defesa do Consumidor abriu nos direitos do consumidor a seguinte condição. Inciso 8º, né? São direitos básicos do consumidor. Facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência. Quando o consumidor é hipossuficiente? É muito simples. Toda vez que ele não tiver conhecimento técnico. Se o fornecedor promete A, B ou C, ele é um técnico, ele arruma máquinas, ele sabe o que ele está falando. Se ele faz uma promessa e o consumidor acredita no que ele está falando, né, ele já está na condição de hipossuficiente. Então nós temos ele que ligar está em para esse condição cara. de desvantagem. Temos que ligar na ligar. assistência Com técnica. certeza absoluta. Para saber. Então, nesses casos, quando você não tem como provar, você pode, no seu processo, pedir para o seu advogado, né? Ou se você for um juizado especial que não precisa de processo, até 20 salários mínimos, pedir para colocar lá, depois que você escreve a sua reclamação, eu peço a inversão do ônus da prova. Você não vai lembrar disso? Então pede para o cartório olhar o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, dos direitos do consumidor, e pede para colocar lá embaixo, eu peço a inversão do ônus da prova. Aí o juiz vai virar e dizer, ou o conciliador vai virar e vai dizer, olha, ele pediu inversão do ônus da prova, vocês é que tem que provar que o consumidor não está falando a verdade. Mas por que o consumidor não falaria a verdade se a promessa foi feita, se o valor do conserto é a metade de uma máquina nova? Meu Deus do céu, agora eles é que tem que dizer que o técnico que foi na casa dela não prometeu absolutamente nada disso. Isso é muito interessante aqui na Patrulha do Consumidor, porque a gente está entrando numa outra esfera, é um outro capítulo do aprendizado que o Celso está passando para você de casa, que, como qualquer um de nós, é também consumidor e poderá amanhã ou depois ter um tipo de Porque, problema Brito, como esse. a maioria dos eletrodomésticos que estão na casa da gente já passaram o prazo de garantia. Por isso a gente fez questão de trazer esse caso aqui, porque não vale só para a sua máquina de lavar, vale para a sua geladeira, para o seu micro-ondas, para o seu fogão, para qualquer eletrodoméstico. Passou o prazo de garantia, você mandou para assistência técnica, mesmo que seja uma assistência técnica de multimarcas, que não seja uma assistência técnica só do seu produto, você tem garantia do serviço que foi feito. No caso dela, é um pouco mais do que isso. Além da garantia do que foi feito, o técnico prometeu uma garantia total, que ela não ia ter mais dor de cabeça E de nos próximos 5 anos, anos, etc e tal. No Que papel, garantia eles, boa, hein? no 5 papel, anos. exatamente. No papel eles deram 6 meses. Então, se deram 6 meses no papel, mediante a afirmação que foi feita pelo técnico, ela tem os 6 meses de garantia e garantia total. Foi o que foi prometido, tem que ser cumprido. Nós estamos ligando lá nessa empresa a Bercal Peças e Serviços Limitada, que é a que fez o serviço,
que cobrou, que ela pagou, mas depois deu problema de novo e agora querem cobrar uma outra despesa de R$90. E vamos ver no que vai dar essa história. Enquanto eles atendem lá, vamos para a patrulha. Vamos continuar falando sobre eletrodoméstico, porque o senhor Cícero ele esteve aqui na semana passada, porque ele comprou um fogão novinho e em menos de 6 meses o vidro do forno estourou 2 vezes. Acabou com os frangos Pois dele. Os frangos acabaram, é verdade. Agora, apesar de ainda estar na garantia, a assistência técnica queria cobrar para consertar o fogão pela 2ª vez. Gente, é um absurdo. Aí a patrulha do consumidor foi acionada e você vai ver agora como essa história terminou. O carteiro Cícero Aparecido da Rocha e a esposa dele, Rosane Oliveira, procuraram o Patrulha do Consumidor porque eles compraram um fogão no mês de junho e após 4 meses de uso, o forno do fogão explodiu e o vidro estilhaçou. Esse fogão aqui, como nós sempre foi comprado em junho, mas em outubro o Cícero estava aqui dentro da cozinha, preparando um frango junto com a família. Aí veio a surpresa, uma explosão que chamou a atenção de toda a vizinhança. Uma explosão enorme, porque faz um barulhão estupendo, né? Aqui tem um vidro, né? Tem um vidro que reveste esse outro vidro externo para proteger o forno. E foi exatamente esse vidro que fica aqui, dando essa proteção para o forno, que explodiu. Com o produto ainda na garantia, foi colocado um novo vidro. Só que um mês depois, houve uma nova explosão. Essa explosão dessa vez até mais violenta que a primeira. Olha o número aqui de fragmentos de vidro, a quantidade de vidros aqui que ficaram espalhados por todo o fogão. O consumidor procurou novamente a assistência técnica. O que ela fala é que vai vir outra vez o orçamento, vai trocar o vidro outra vez, mas isso daí não vai resolver, porque o problema está no produto. Se a assistência técnica, que tem conhecimento técnico, que tem técnicos treinados pela própria fábrica para dar atendimento ao consumidor, não consegue resolver o problema, aí fica difícil. Vamos falar com o serviço de atendimento ao consumidor, com a fábrica, porque a assistência técnica já disse que vai lá e troca o vidro e ainda quer cobrar. É isso que eu ia falar. Você quer trocar cobrar o vidro por um outro igual, que vai acontecer a mesma coisa, não adianta nada. Agora vem cá, como que quer de cobrar fabricante. se ainda está na garantia? Não pode. Não é direito, não pode. né? Existe a garantia. O produto foi comprado, olha, se vocês virem a nota fiscal aqui, foi comprado no dia 6, no dia 18/6/2014. Portanto, na garantia de fábrica está até 2015, Ele no ainda mês fez 6 de 2015. a garantia estendida ainda, né? Também, Que nem também. precisaria, porque ainda está na garantia. E mesmo assim, a assistência técnica está cobrando a visita, é Então, isso? aí, na verdade, não é nem a visita, ele quer cobrar para trocar o vidro. Mas espera aí, está dentro da assistência técnica, ou melhor, está dentro do período de garantia e tem que ter assistência técnica gratuita. Nós estamos agora, neste momento, com a Camila, que vem a ser analista de informações da Continental na linha, Celso. Então, eu queria saber como é que a gente faz para resolver o problema. Eu vou enviar um técnico à casa do consumidor para fazer análise do produto. Caso não seja constatado mau uso de choque térmico, porque se o consumidor acaba de assar um frango, abre o produto e passa um pano úmido na tampa do forno, ou cai qualquer pingo d'água, isso é um choque térmico e pode ocasionar, assim, a explosão do vidro. Caso constatado que não houve nenhum mau uso, que realmente estourou, nós enviamos, sim, um outro produto ao consumidor, para que seja trocado esse produto e após a gente dar um posicionamento, tudo bem? Tá ok. Então amanhã a nossa equipe acompanha vocês. Muito obrigado. Depois que o meu esposo foi no programa da tarde, a Continental entrou em contato com nós, né, para a troca do vidro. Eles vieram, o técnico, para trocar o vidro, mas eu não deixei trocar, porque era a troca do fogão que nós queríamos. No dia seguinte, a Continental mandou o outro fogão novinho. Eu queria agradecer o programa da tarde, a Patrulha do Consumidor e a Continental por ter resolvido o nosso problema. Vai ter peru no Natal.
Ponto para o seu Cícero e Dona Rosane. Agora aquele franguinho que tinha sido desperdiçado quando estourou lá o vidro, agora pode ser feito com tranquilidade. Aqui franguinho que nada, Brito Júnior. É véspera de Natal, agora Peru. é peru, Peru, lógico. tender, chester, tudo. Olha, gente, parabéns à Continental, trocou o produto, deu um de melhor qualidade, uma linha Bonito, superior. A gente só podia esperar isso de uma empresa que fosse séria. Então, parabéns. Pode ser que esse produto aí tenha um defeito de fabricação, agora vai para a fábrica com certeza absoluta. E eles vão verificar aí se tem problema ou se não tem problema, porque pode ser que o termostato, né, do forno esteja aquecendo mais do que deveria. Isso é uma questão mais técnica, né? Mas a fábrica com certeza vai verificar o que está acontecendo. Talvez o galo tenha cantado muito alto, né? Estourou o vidro. Serve vivo o frango. Serve até para que a empresa melhore a qualidade de seus produtos. Eu acho que é dessa forma que a gente resolve os problemas. Estando bom para ambas as partes, as pessoas reclamam: Celso, você não fala mais estando bom para ambas as partes. Então, estando bom para ambas as partes, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor. A gente pode até fazer um convênio você aqui. Vamos fazer um bom convênio. para ambas as partes, ponto para o consumidor. É isso aí, vamos fazer isso. Um, isso um bordão com o outro. Assim como nesse caso do fogão do seu Cícero e da Dona Rosane, e no caso da Valéria, que a gente estava falando aqui da garantia de serviço por causa da máquina de lavar dela, nós temos pessoas na plateia que também têm curiosidades, também têm dúvidas a respeito do tempo de garantia dos produtos. Como, por exemplo, a Juliana. Cadê você, Juliana? Oi, Juliana. Bem-vinda. Pode fazer a sua pergunta. Quando o consumidor vai comprar algum eletrodoméstico e der algum tipo de problema, qual que é o prazo legal e também se é o prazo da assistência técnica? Pois é, na garantia legal, a garantia de fábrica, né? Nós temos aí uma diferença entre garantia legal e garantia de fábrica. A garantia legal é de 90 dias. E a tua pergunta é muito boa, porque quando você for olhar o seu certificado de garantia, o seu manual de instrução, vai estar escrito lá o prazo de garantia. Então vamos considerar o seguinte: se tiver escrito o seguinte, a garantia de fábrica é de 1 ano, de 12 meses, se tiver escrito lá, só isso, você tem a ciência que você tem 90 dias de garantia de fabricante, ou melhor, 90 dias de garantia legal, que é da lei, e mais 12 meses de garantia de fábrica. Então você não tem só 1 ano de garantia. Você 1 ano tem e 3 meses. 1 ano e 3 meses de garantia. Agora, se tiver escrito no seu certificado de garantia que você tem 1 ano de garantia, incluindo a garantia legal, então você sabe que você só tem 12 meses de garantia, porque eles já estão incluindo, né, na extensão da garantia que é feita pelo fabricante. Lê isso direito. Não. E muita gente, às vezes, tem mais de 1 ano de garantia, passa 1 ano e fala: perdi a garantia. Não perdeu, às vezes, vai olhar o certificado. Eu faço isso direto. Pega, aproveita agora você. você. Presta atenção, lê Aproveita com agora atenção. você que está em casa, a senhora que está em casa nos assistindo, que nos dá tanta audiência. Obrigado pela audiência que você dá pra gente. A gente fica muito feliz aqui no programa da tarde. Então, aproveita agora, pega lá. Saiba, eu sempre falo isso, né? Tem que guardar o certificado de garantia, o manual de instrução, tem que guardar o cupom fiscal. Hoje me perguntaram aqui no programa, mas o cupom fiscal tem a mesma validade da nota fiscal? Tem sim. Nota fiscal preenchida tem a mesma validade do cupom fiscal. Então você pega, tira uma cópia, porque ele apaga, com o tempo ele vai apagar. Tira uma cópia, grampeia junto com o manual de instrução e o certificado de garantia e dá uma olhadinha lá, aproveita agora para ver quanto está a garantia dos seus produtos. Se tiver escrito 12 meses só, vale por 12 meses mais 3 meses de garantia legal. Se tiver 12 meses, incluindo a garantia legal, é só por 12 meses a total da Valeu, Juliana. da garantia. Obrigada. Tá bom, Juliana? Obrigado, viu? Obrigado por você trazer a sua simpatia aqui para nossa plateia. E depois, se tiver mais perguntas, com certeza. Tem até Mamãe Noel na plateia hoje, hein? Temos duas. A Nana, que está sempre com a gente, tem mais uma vestida de vermelho lá no fundinho. Tá todo mundo em ritmo É muita de animação na véspera de Natal. Aliás, gente, hoje é véspera da grande final do Além do Peso. E a dupla que emagreceu mais na última semana, nós vamos saber hoje, na balança. Hoje tem balança para os participantes. Vai receber um prêmio extra de R$5.000.
E amanhã, grande final, que vale 50 mil. Mas aqui na Patrulha do Consumidor, a Valéria está indignada com essa história da máquina de lavar, que foi para assistência, uma máquina usada, mas muito boa a máquina, só que ela pifou, 6 anos de uso, pifou, e ela agora quer que a assistência tome uma providência, que conserte a máquina e que não cobre um valor adicional que estão pedindo aí de R$90. Ela está no direito dela. Ela está no direito dela, o Celso está explicando aqui, e a gente vai conversar com essa empresa, a Bercal, logo depois do intervalo. Já voltamos com o Programa da Tarde. Estamos de volta com o Programa da Tarde e a Patrulha do Consumidor. Daqui a pouco tem Além do Peso e Balança, valendo R$5 mil para a dupla que tiver emagrecido mais durante essa última semana. É véspera da grande final, não canso de chamar, porque hoje é um programa especial no Além do Peso. Na Patrulha do Consumidor estamos recebendo a também especial Valéria. Né? Por que ela é especial? Porque ela trouxe um caso muito interessante aqui, que é a questão dessa garantia de serviços. A máquina de lavar dela é uma máquina já de 6 anos, que ela ganhou de uma senhora para quem ela trabalhava um tempo atrás. Foi um belo presente, aliás, funcionava perfeitamente a máquina, mas em um determinado momento ela deu defeito e ela mandou arrumar. Então aí, na primeira vez que vai mandar arrumar uma máquina com 6 anos, evidente que ela não tem a garantia já passou. Cobraram dela R$450. R$460. Para fazer uma reforma completa. Ela, Valéria, falou assim, pô, mas será que não compensa mais comprar uma máquina? Boa tarde. Ó, essa... Alô? É assistência. Alô, pois não? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Márcia. Márcia, é o Celso Russomano, tudo bem, Márcia? Tudo bem. Então, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, para a Rede Record Televisão, para mais de 160 países. Estou eu aqui no palco, a Ana Hickman, Tiziane Pinheiro e o Brito Júnior. Você conhece toda essa equipe, não conhece? Conheço sim. Então, nós estamos aqui recebendo a Valéria. A Valéria Cristina está reclamando de que ela mandou a máquina de lavar dela para fazer um conserto aí. O técnico, quando foi examinar a máquina, disse, olha, se você trocar todas as peças que eu tô te falando, você tem máquina de lavar por mais 5 anos na tua vida aí, sem problema nenhum. Então ele foi lá, trocou o kit mecânico, trocou o câmbio, trocou rolamentos, 2 rolamentos, trocou o retentor e deixou a máquina. Vocês deram 6 meses de garantia para ela. A garantia está aqui na ordem de serviço que vocês fizeram. Só faltou aqui a nota fiscal que vocês não emitiram. Tá errado, precisa emitir nota fiscal. Mas enfim, aí a máquina dentro do prazo de garantia deu problema. Aí o técnico voltou lá e disse, olha, só vamos consertar a sua máquina se você pagar mais R$90 porque não é a mesma peça. O problema todo é que o primeiro técnico que foi lá, quando ela disse que R$460 era muito caro e que valeria mais a pena comprar uma máquina nova que custava R$900, ele falou, não, mas a garantia que eu estou lhe dando é uma garantia total. Então, se acontecer alguma coisa, pode ficar tranquila que a gente vem e arruma. Só que isso não está acontecendo. Eu queria... Oi? Tem o nome do técnico nessa ficha? O nome, eu não sei. Eu tenho a ficha na minha mão, mas eu não achei o nome dele. Até bem que eu procurei o nome dele, entendeu? Do técnico que foi na casa dela. Eu tenho a data, foi no dia 30/7/2014. E a garantia que está dada aqui é de 6 meses. Agora, o nome dele não tem uma assinatura aqui que, infelizmente, não dá para a gente entender o que é ilegível o que escreveu aqui. Não dá para entender. Não dá para entender. Deixa eu te explicar. Pois não. No mês 7, eu já estava trabalhando na empresa, saí e retornei. Então, não tenho conhecimento de quem é essa cliente. Ela é Valéria do quê? Para mim poder estar localizando ela aqui no sistema. Então, Valéria Cristina da Rocha. Tá em nome dela e tem o número da ordem de serviço. Você quer o número? Por favor. 18158. 18158. Exatamente. Certo. E ela tá assim... Ela só quer que arrume a máquina de lavar dela, que os técnicos vão lá, arrume a máquina de lavar dela. Tá para vencer a garantia agora no começo de janeiro. Entendeu? Sim. E ela quer que vão lá, arrumem a máquina como foi prometido para ela, que ela podia ficar tranquila, senão ela teria comprado uma máquina nova, não valia a pena arrumar por R$460. Então, foi muito caro o serviço. A gente se exclui aqui de falar que não vai arrumar a máquina do cliente. Eu não sei qual foi o caso da máquina dela, estou retornando para a empresa agora, mas eu vou entrar no sistema agora, eu vou ver o que aconteceu, o que foi feito, e o que pode ser feito para poder agradar o cliente, para poder ter tudo certinho. Na verdade, só para te dar conhecimento, você tem um Código de Defesa do Consumidor aí, não tem? Certo.
A lei, inclusive, é minha, né? Eu fui o relator dessa lei. Bom, então tem que ter o Código de Defesa do Consumidor. Você pegar o Código de Defesa do Consumidor, você vai ver que lá no Código de Defesa do Consumidor tem um artigo que é o artigo 30, vou mostrar para você, eu vou falar para você agora, que é o 34. Diz o seguinte, o 34. O fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Qual foi o ato? O ato pode ser um ato verbal, ato de indicação, uma promessa. Qual foi o ato do técnico? De dizer para ela, olha, por R$460, que é muito caro, você pode ficar tranquila que você vai ter máquina de lavar pelos próximos 5 anos. Né? E que a garantia que a gente vai te dar é total. Agora, quando quebrou, o técnico que foi lá disse assim, não, a garantia é só das peças que a gente trocou. Não, se foi feita uma promessa verbal, tem que ser cumprida. Tá bom? Entendi. Então, a gente vai ver tudo que foi consertado, entendeu? Uma coisa depois da outra, a gente vai estar vendo aqui, eu vou entrar no sistema para ver. Uhum. Não, é importante a gente saber que a Bercal é uma empresa séria e vocês arrumando a máquina de lavar, a gente volta aqui, a gente faz questão de voltar aqui, eu, Ana Hickman, Tiziane Pinheiro e o Brito Júnior, para dizer que vocês resolveram o problema e que vocês foram sérios, tá bom? É a nossa intenção, porque assim, as coisas aqui são consertadas uma coisa, depois outra coisa. Nós não vamos prometer uma coisa para cliente que a gente não vai cumprir. Então eu vou estar verificando no sistema aqui tudo que está acontecendo, eu vou pegar os dados dela, vou entrar em contato com ela para ver o que a gente pode fazer para ajudá-la. Tá bom, e a minha equipe do Programa da Tarde vai acompanhar a evolução desse caso e a gente volta aqui para mostrar que resolveu, tá bom? Sim, com certeza, eu agradeço. Obrigado, viu? Obrigada eu. Até que logo. bom, né, Valéria? Porque você falou de ela vez várias em vezes e quando. nunca adiantou, não resolveu, né? Você sabe que eu tive a impressão que essa moça que acabou de falar com a gente foi a mesma que durante o VT foi, conversou acho com que ela? foi, é a mesma, A Valéria é a falou que mesma. falou várias vezes Falei com ela. várias vezes, tanto é que eu dei o nome dela aqui, Márcia. Ela Bom, que atendeu. Na verdade, o que importa pra gente é que solucione o problema e que você que está em casa aprenda um pouquinho mais sobre os seus direitos. Isso é importantíssimo pra gente, né? Que garantia é garantia, seja de produto novo ou seja de produto usado, aquele que vai para assistência técnica ou para o conserto também tem garantia de 90 dias, ok? Caso já em encaminhamento. Valéria, muito obrigado pela presença. Obrigada boa sorte. a você, obrigada. Mantenha informado sobre o que acontece. Obrigada, Celso. Feliz Obrigada, Natal, Joana. Valéria. Obrigada. E agora a gente vai da lavanderia para a garagem, Ana Hickman. É isso aí, Brito. A patrulha não para. Vem cá, você se lembra do caso da Daniela? A Daniela ela comprou um carro numa agência e o veículo ele apresentou falhas no primeiro mês de uso. Depois de consertar os defeitos, ela acreditou que todos esses problemas estavam resolvidos. Só que aí o motor fundiu por erro do mecânico. A gente vai acompanhar agora a reportagem porque na volta eu acho que nós temos novidades sobre essa história. Daniela e o marido dela, Juarez, procuraram a Patrulha do Consumidor porque tiveram problemas com um carro usado que foi comprado em abril deste ano. São 48 parcelas de R$ 543,19. Isso. Dinheiro suado. Muito suave. Vocês economizaram muito para poder comprar o carro. Muito. Agora, o que aconteceu com o carro? Logo no começo já começou a dar problema, Daniela. Assim que a gente comprou, ele já tinha alguns problemas de vazamento, né? Teve um problema também com o sensor também, que eu junto com a concessionária ia atrás para eles colocarem, porque ele veio quebrado, esse sensor. Desde o início, prejuízo. Ela fica até emocionada porque realmente, olha só, esse carro aqui é um carro que serve para vocês dois. Você é motorista de ônibus, tem que sair daqui 4 horas da manhã, tem que ir para o seu trabalho, precisa do carro. Precisa do carro, Cavalcante, precisa do carro porque até aqui de caminhada daqui da minha casa até a empresa a pé seria 40 minutos e quando ela está atrasada, ela vai trabalhar com o carro. O carro foi enviado para uma oficina mecânica que corrigiu alguns problemas, mas poucos dias depois, o motor do carro fundiu. A gente fez uma manutenção, né, nele, gastamos em torno de uma manutenção básica, que era a necessidade do carro. A gente pagou no valor de 130, né, ele ficou um dia lá, e aí a gente
falou, agora que a gente fez tudo, arrumamos um vazamento em outros lugares, porque ninguém achava esse vazamento, era muito difícil. Aí vocês falaram, agora podemos rodar. Agora eu falei, agora a gente vai ficar sossegado, agora a gente só vai gastar só com manutenção, né, pneu, essas coisas normal do carro. E aí é que veio a dor de cabeça. Por quê? Porque o carro parou, eles perceberam que o carro realmente deu um defeito muito grave. E vocês acabaram descobrindo, segundo aquilo que vocês suspeitam, fizeram até um laudo para comprovar, que a peça que eles disseram que na verdade estava danificada foi por falta de um ajuste. Não apertaram a peça de forma conveniente. Isso fez com que o motor fundisse. Ele alegou para mim que quando eu fui lá falar para ele que o carro tinha fundido o motor, ele falou que a minha esposa tinha dado tranco no carro. O alemão? O Lucas. O Lucas, que é o mecânico do alemão. O mecânico do alemão. Aí eu falei pro Lucas, a minha esposa não vai dar tranco no carro porque ela tem mais cuidado no carro do que eu. Você é motorista de ônibus, você conhece? Eu sou motorista de ônibus e conheço. E ele veio até aqui, ó. Até aqui, olhou o capô, ligou o carro, falou assim, isso aí estourou a correia dentada. Aí entra a terceira pessoa na história. Depois que o carro passa lá pela empresa onde eles compraram, pela loja, depois passa pelo alemão, aí entrou o Sirley, que foi a pessoa que fez a retífica no motor. O Sirley cobrou R$ 3.800, né? E a grande preocupação do casal é o seguinte: vocês querem receber esse valor que vocês pagaram por Sirley, que foi o dinheiro que você fez de empréstimo. Isso. E vocês acham que quem tem que pagar é, no caso, o alemão, que foi o responsável, o mecânico dele, por ter danificado o motor de vocês. Isso, a gente fez a manutenção já para evitar esse problema, né? Para depois não falarem, foi falta de manutenção. A gente fez a manutenção do carro e acabou dando problema a si mesmo. No palco do programa da tarde, Celso Russomano explicou quais são os direitos do casal. Que, além da garantia da loja, do fabricante, existe a garantia do serviço. Toda vez que você for no mecânico, o mecânico consertou seu carro, além dos 90 dias de garantia das peças, você também tem 90 dias de garantia do serviço do mecânico. E vamos supor que o defeito volte, você volta no mecânico, ele é obrigado a consertar para você sem custo nenhum. Bom saber. Zero de custo. Na sequência, nossa produção ligou para o dono da oficina mecânica responsável pelo serviço. E eu queria saber como é que nós vamos fazer para resolver o problema, alemão. É só trazer as notas fiscais que ela gastou e eu pago aqui, não tem problema. Você resolve o problema se ele levar a nota fiscal aí? Tem problema. Parabéns, é o que a gente esperava de você, parabéns. A Rede Record de Televisão vai acompanhar o programa da tarde, Patrulha do Consumidor. E aí, nós voltamos aqui para mostrar que você cumpriu a sua obrigação, tá bom? Tá ok, obrigado. Será que o alemão cumpriu o que foi prometido? Vamos saber agora no palco do programa da tarde. Pois é, né? Aquele parafusinho, sabe aquela pecinha que deu problema da correia, que não apertou direito? Então, alemão, olha só o estrago que provocou na vida desse casal que está aqui hoje, querendo saber como é que vai resolver essa história. A Daniela e o Juarez, eles estão apreensivos. Temos novidades, Celso? Temos, e eles já sabem a novidade, até porque foram eles que trouxeram. A gente, quando faz as coisas aqui, a gente quer trazer as provas, né? Então, tá aqui os dois depósitos que foram feitos por ele, um de R$ 1.500 e o outro de R$ 1.300, é isso? Duas parcelas de 1.900. Desculpe, duas de 1.900. Dá 3.800. Porque tem mais 400, ó, 1.500 mais 400 aqui, 1.300 mais 600. São duas parcelas de R$ 1.900, foram depositadas, está cumprido o acordo, ele, inclusive, pode a confiar oficina, nesse extrato aí, né? Já está depositado, olha, Serra da Cantareira, Centro Automotivo, que é lá do alemão, que é o José Chafik. Ele fez um acordo por escrito, foi reconhecido firma, cumpriu a obrigação. Parabéns, alemão. Parabéns à oficina Serra da Cantareira, que cumpriu a sua obrigação, resolveu o problema do casal aqui. E estando bom para ambas as partes. Estando bom para ambas as partes. Ponto para Juarez e Daniela. É isso aí, estamos afiados, hein, Brito? Tá bom. Gostei da junção, ficou bom, ficou muito bom. Celso, obrigado. Temos o que nós vamos ter amanhã na patrulha? Faltava essa perguntinha. Essa pergunta não pode faltar.
Então amanhã nós temos um quiz. Oba, adoro quiz. Ai, Ótimo. ótimo. Férias. Exatamente. Vamos falar das férias, vamos responder pergunta para vocês das férias, como você deve fazer para passar as suas férias, etc. Tal. E eu vou falar da Lucunha amanhã de novo, porque se as coisas não estão andando do jeito que tem que andar, com certeza absoluta a providência nós vamos tomar. Boa sorte aí ao casal, tá? Obrigado. Boa sorte e Feliz Natal Valeu, pra vocês. valeu. Feliz Feliz Natal, Natal, boas festas, isso mesmo. Inclusive, Celso, Ana, lá Oi. na minha rua, lá tem uma fã sua, que é a... Como é o nome Rosana. dela? A Rosana. Ela mandou um beijo pra Rosana. Rosana. Rosana, um beijo pra você. Feliz Natal e ó, parabéns pelos vizinhos aqui que são de primeira. Ela ficou louquinha quando a gente falou que vinha, que ia conhecer você, mas não tinha quem ficasse com a criança dela. Ai, Aí que ela beijo mas pra um dia você ela. vai marcar e vai conhecer você. Espero que ela esteja assistindo a gente. Um beijo, um abraço bem forte pra ela. Boa sorte e boas Muito festas obrigada. ao casal. Valeu. Obrigado, gente. Celso. Obrigado a todos. Até E amanhã. amanhã, além desse quiz de férias, de assuntos relacionados à viagem, para onde a gente vai, o hotel, enfim, o transporte, nós vamos também ter um balanço dos casos mais incríveis que aconteceram aqui no Patrulha do Consumidor nesse ano de 2014. Amanhã vamos fazer um balanço que vale a pena a gente ver o tamanho da obra que foi feita durante todo esse ano.